A Bíblia vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje nós observamos as pessoas querendo fazer a vontade do homem e passando por cima da vontade de Deus. Muitas das vezes porque se preocupam em perder cargos, perder algo que para elas é importante, mas a vontade de Deus se torna inútil, se torna uma coisa desnecessária. Muitas das vezes tememos mais o homem do que a Deus. A Bíblia vai dizer também, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas tenha medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso mapa, é onde nós podemos buscar orientação, pontos de orientação para que possamos traçar o caminho correto. É o mapa do tesouro, como diz na canção do Anderson Freire, um mapa aonde nos leva para a salvação, e a salvação é Cristo. Se nós não nos posicionarmos em favor daquilo que a palavra de Deus diz, estamos indo totalmente contrário daquilo que Ele quer para todos nós. Então que possamos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é algo fácil. Nós vemos isso aí na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, inclusive na vida do próprio Jesus Cristo, onde ele teve que enfrentar muita dificuldade, autoridades que se posicionavam totalmente contrário àquilo que ele veio fazer, que era trazer a salvação através dele. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele veio com esse objetivo. E nós sabemos que os judeus não o aceitou pela forma que ele veio. Os judeus esperavam que Jesus viesse de uma forma totalmente diferente do que ele veio, uma forma humilde, um homem de Nazaré. O que poderia vir bom de Nazaré, como disse um dos seus discípulos, mas Jesus Cristo veio com uma missão, tirar o pecado do mundo, fazer a vontade do Pai e não a dele. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E fazer a vontade de Deus é dizer não ao mundo, é dizer não às suas vontades. Jesus Cristo ele veio para cumprir, para obedecer e para fazer a vontade do Pai. Isso ele teve que abrir mão das suas próprias vontades. Nós vemos na passagem que Jesus Cristo ele ensina os seus discípulos a abrir mão de muitas coisas. Em uma cena nós vemos ele falando para um dos seus discípulos: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixar para trás aquilo que é importante para eles, para ganhar algo muito mais valioso no reino dos céus. E falando de judeus, não podemos deixar de mencionar que os cristãos evangélicos julgam os judeus até hoje por não aceitarem o Messias como seu único e suficiente Salvador. Mas você já parou para pensar que os judeus adoram um único Deus até hoje? Eles aguardam a volta do Messias? Eles não aceitaram a Jesus, mas nós os julgamos por conta disso. Mas quantos deuses os cristãos e os evangélicos adoram? Será que eles adoram somente a Cristo? Nós vemos muitas das vezes muitos cristãos e evangélicos adorando homens, adorando imagens, adorando a tecnologia, abrindo mão da palavra de Deus para adorar outras coisas, até a si próprio. Nós vemos que os cristãos e evangélicos muitas das vezes estão perdidos, mas os judeus que nós criticamos ainda estão adorando apenas o Deus Pai. Você já parou para pensar nisso? Deixamos de nos posicionarmos referente à palavra de Deus. Fazemos a vontade do homem e não a vontade de Deus. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. E deixamos muitas das vezes de cumprir a palavra de Deus porque temos cargos, posições, algo que nos traz conforto, algo que nos traz uma estabilidade, mas quando estamos diante de um posicionamento que devemos nos posicionar referente à palavra de Deus, recuamos, porque não queremos perder o conforto, não queremos perder algo que conquistamos, ou alguma posição que a nós é favorável. Mas os profetas, os discípulos, não deixaram de se posicionar. Existe um caso na Bíblia, quando Pedro é pego pelas autoridades, e um deles fala assim: olha, nós vamos liberar vocês, mas vocês vão ter que deixar de falar aquilo que vocês estão falando sobre Jesus. Pedro se levanta e diz: como deixaremos nós de falarmos aquilo que vimos e ouvimos? Não deixaremos de fazer isso, nós vamos falar tudo o que vimos e ouvimos referente a Jesus Cristo. Eles se posicionaram. Quando algo é contra a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar referente à palavra de Deus. Nós somos guardiões da palavra de Deus. E como guardião, nós temos que posicionarmos referente a ela.
Tudo que é contrário à Bíblia, nós somos contrários. Tudo que é favorável à Bíblia, nós somos favoráveis. Tudo, não vos preocupeis com o que haver de falar diante das autoridades. A palavra diz que o Espírito Santo vos ensinará tudo o que haver de falar. Cumpra a palavra de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou por causa do homem. O homem sempre se levantou contra a palavra de Deus quando seu coração está voltado para suas próprias vontades. Faça a vontade de Cristo. Não deixe que nada te impeça. Não deixe que homem nenhum te pare. Cumpra o seu chamado, faça a vontade de Deus, não deixe que homem nenhum impeça que isso aconteça. Assim como os discípulos se levantaram e foram em frente e não recuaram, enfrentaram a morte por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, nós também temos essa missão. Não deixe que nada impeça que a palavra de Deus chegue aos corações daqueles que necessitam. E não deixe que o seu chamado, a sua missão, o seu propósito seja freado, seja colocado numa caixa para que seja feita a vontade do homem. Mas a vontade de Deus é o que importa. Não vos preocupeis com o que haver de falar, porque o Espírito Santo falará por vocês. Amém?